Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Principalmente para você que é mulher. Eu trouxe uma pessoa incrível, uma mentora de mulheres, a minha amiga Margarete Molina. Amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, Marcelo. É uma honra estar aqui no Fala Chef. E a primeira pergunta que eu sempre faço para todos os convidados, eu não poderia deixar de fazer para você é: como tudo começou? Como você se tornou essa profissional exemplar que você é hoje? Como tudo começou. O dia que eu deixei de ser vítima. Boa. O dia que eu quis fazer a diferença na minha vida e decidi ser protagonista da minha vida. Porque nós nunca somos protagonistas, nós deixamos a vida levar. E eu sempre falei, não, tem algo a mais nessa vida. Não é só isso. A vida de ninguém é só isso. E aí eu descobri esse algo a mais. E fui buscar. E aqui estou. Show de bola. E vamos lá, a gente se conheceu num grupo de networking e quando a gente tá naquele ambiente, existem cargos, títulos, profissões e assim vai, né? Às vezes, um querendo ser melhor do que o outro. E a gente vai tirar esse rótulo e eu pergunto pra você, quem é a Margarete Molina sem títulos, sem a profissão? Quem é a sua essência? A minha essência. Olha que você me pegou porque é uma pergunta que eu faço para minhas mentoradas. Quem é a sua essência quando tiramos tudo? A minha essência, Marcelo, eu sou uma pessoa, a minha essência é cristã e que acredito no melhor das pessoas. E a minha essência, ela é além dos meus bloqueios e traumas. É uma mulher que construiu uma vida e acredita em si e no meu propósito. Show. Então vamos lá. Vamos começar da melhor forma possível. Você está no lugar certo. O nome do nosso estúdio é NDJ. Nome de Jesus. E aqui a grande base se inicia. Você falou sobre deixar de ser vítima e ser protagonista. Quando foi essa virada de chave? Aos 45. Aos 45 anos, até os 45 anos, eu me via vítima. De manhã eu era grande, trabalhava, era uma mulher incrível, mas à noite eu gostava de entrar no meu quarto e ser vítima. Por que comigo? Por que fizeram isso comigo? Por que só comigo? E aí um dia eu descobri que não era o que tinham feito comigo, mas o que eu ia fazer com aquilo. E aí eu virei a chave. Deixei de ser vítima. Vou pedir algo e você só vai responder se você tiver vontade. Mas eu acho que você vai transformar a vida de muita gente se você se permitir contar isso. Faz aproximadamente um mês, nós fizemos um curso juntos. E você contou um pouquinho da sua história, eu contei um pouquinho da minha. E eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e de uma forma resumida. Claro. Aquela criança que talvez lá atrás era triste e se transformou numa mulher extraordinária, de sucesso, que transforma vidas. Será que posso pedir para você contar essa história rapidinho? Claro. Eu sou a quinta filha de um casal improvável e meu pai deu 5 filhos. E minha mãe, ela demorou um tempo para encontrar. E quando ela encontrou, ela colocou no colégio interno, no orfanato. E lá, nós vivemos 300 crianças sem amor de pai e de mãe. E onde eu falo que eu via minha vida pela janela. Num quarto, eu só via uma janela à noite. E ali a gente via as crianças passarem com os pais, com as mães.
Foi bem difícil para mim por anos. Eu fiquei ali até os 10 anos. Eu sofri muito. Mas aí eu carreguei essa dor para a vida. Por que eu carreguei essa dor para a vida? Porque aí que entra os bloqueios. A gente vai acreditando e vai bloqueando a nossa vida com as coisas que acontecem. E quando minha mãe tirou eu do colégio interno, uma família veio e me pediu para eu morar e ela deixou novamente. Então, mais uma vez, eu me vi dada. E ali até os 12 anos. Aos 12 anos ela bateu lá, ela engravidou e falou, vim buscar minha filha porque eu preciso que ela cuide de 2 filhos. E aí eu fui virar mãe dos meus 2 irmãos. E nisso, até os 17 anos. Aos 18, eu me tornei mãe. Então, a minha vida ela só foi sendo atropelada, não teve planejamento. E foi acontecendo. Me tornei mãe de 4 filhos, meus presentes. Eu nunca tive amor, mas me emociona. Eu aprendi a amar. E é algo que é a minha essência. A minha essência é amor. Porque nunca ninguém me deu, mas eu sei, né? Isso é a essência de todos nós, mas nós enterramos. E a gente tem que deixar um pouco, ser transparente e deixar isso fluir. E quando você acredita em pessoas, esse amor, ele sobressai. Então quer dizer que aquela criança, ela enxergava pela janela. Pela janela. E um dia ela abriu uma porta. Ela abriu uma porta. Eu queria que você falasse dessa porta. Essa porta é quando a gente vê uma vida só pela janela, deixando a vida te levar, as coisas acontecerem. E aí você encontra oportunidades na sua vida. E eu vou te falar dessa porta que eu não acredito hoje muito em sorte. Eu pedi muito para Deus que Ele me desse a sorte de encontrar alguém na vida, a sorte de alguém me tirar do fundo do poço. Mas a janela é quando você só quer culpar alguém. E a porta é quando você é responsável pelas suas decisões. E ali eu decidi ser responsável pela minha vida. E eu entrei por essa porta. Eu não deixei as oportunidades passarem. Eu abracei todas as oportunidades e eu fiz uma escolha. Porque querer, todos nós queremos. Sim. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos uma oportunidade. Mas poucos de nós tomamos a decisão. E eu tomei a decisão de entrar pela porta. A porta que eu escolhi. Legal. E hoje, minha amiga, ser cabeleireira, empreendedora, palestrante, mulher de sucesso. Fala um pouquinho de cada tópico desse que eu te perguntei. Cabelo foi a forma que eu encontrei de estar com pessoas. Ali eu consigo ouvir cada história, eu consigo estar com pessoas. E cabelo só foi uma forma que eu encontrei de estar com as pessoas. E foi meu primeiro amor, Marcelo. Foi o que me trouxe até aqui. Eu sou muito grata. Então, o meu primeiro amor, eu achei que eu morreria com esse amor. E depois eu descobri o meu segundo amor, que é palestrar, é levar um pouco de conhecimento para as pessoas. E elas entenderem que não é o que fizeram com elas, mas que o que ela vai fazer a partir dali. E que a gente não pode esperar do outro. Nós temos que tomar a decisão e fazer o que você quiser, porque é possível. Se você acreditar no seu sonho e acreditar em você, você vai longe, você vai onde você quiser. E eu descobri meu segundo amor, que é palestrar, escrever. Eu tenho 3 livros. E ali é onde
eu encontrei o meu mundo. Eu acredito nas pessoas. Que legal. Que legal. E assim, amiga, eu vou fazer uma analogia aqui, me corrija se eu estiver errado. Quando você estava ali vendo pela janela, depois você atravessou a porta, entre essa transição, acredito que tinham ali crenças limitantes dentro de você. Isso é verdade? Faz sentido o que eu estou perguntando? Se faz sentido, o que são crenças limitantes e como você se transformou através dos palcos para transformar vidas de pessoas que têm essas crenças? Marcelo, eu vim dessa minha jornada aí e eu falo que as pessoas vão colocando crenças dentro de nós e eu vim cheia de crenças. Crenças, eu não sou amada, eu não sou merecedora, eu não posso, eu não vou conseguir. Dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro não dá em árvore. E todas essas crenças, elas me bloquearam. E me bloqueou por muitos anos. Porque eu, com crenças que eu construí e que colocaram dentro de mim, eu achei que minha vida ia ser só aquela vida. Construir minha casa e depois que eu construí a casa, acabou. O filme era igualzinho o filme que passa na TV. O final é quando você chega no seu limite, que você conquista a casa, o amor, enfim, acabou. Então eu tinha essa crença. E por eu ter essa crença, eu demorei muito para conquistar minha casa própria. Porque eu não enxergava o depois da ponte. Ali era o limite. E eu acredito que as pessoas têm essa crença de não merecedora, não pertence. E como identificar e saber que temos, é você olhar um pouquinho para dentro. E perguntar para você, depois que eu conquistar a minha casa, do meu sonho, a minha esposa e meus filhos, se você conseguir enxergar uma historinha depois disso, você já está quebrando uma crença. Ambiente, comportamento e identidade, eles têm ligação? E eu, pegando o gancho, que a gente já conversou em bastidores, Alphaville. Dá para fazer uma mescla dessas duas perguntas em uma? Dá. Ambiente, ele faz toda a diferença. Comportamento também. O ambiente mudou todas as minhas ações. Porque quando você muda de ambiente, você tem novas oportunidades. Quando você tem novas oportunidades, você tem novas ações. E falando sobre isso, quando eu decidi, quando eu tomei a decisão, Marcelo, foi uma decisão que eu tomei ir para Alphaville. Eu fui julgada e criticada, porque saí de uma casa própria, de um salão próprio, para ir para Alphaville, o que eu estaria fazendo ali? Mas eu mudei a ambiência, eu tomei uma decisão, eu mudei o meu comportamento. E tudo fez grande diferença, porque quando eu tomei essa decisão de ir para este ambiente, eu gerei novas oportunidades. Então, faz todo sentido esses três. Show. E minha amiga, eu sou meio fofoqueiro, meio leve trás. E eu vi você conversando com a sua equipe nos bastidores, falando algo sobre manifestação. Eu anotei aqui. Manifestação é algo fácil? E como é que ela funciona na prática para ti? Todos os dias nós manifestamos e não sabemos. O que é manifestação? O que é manifestação? Você trazer para sua realidade o que você pensa. Nós pensamos o dia inteiro. Eu vou te dar um exemplo. Você já conviveu com alguma pessoa que... Bom dia, Marcelo. Você fala, não está bom, meu dia vai ser péssimo. Pelo amor de Deus. Ela está manifestando e ela não sabe. O famoso bom dia por quê, né? Exato. Nossa, para. Então, manifestação é um treino. Tá.
tá? Eu sempre manifestei sem saber. Mas quando você cria consciência, você procura manifestar com consciência, sabendo o que quer. É fácil? Não, não é fácil. É treino. Assim como seu músculo é treino, tudo que fazemos é treino. Então, na minha mentoria eu falo bastante sobre manifestação. Legal. Falei, eu sou meio fofoqueiro, queria saber o que era. Mas vamos lá. E você comentou há pouco, né, das crenças limitantes, a história do dinheiro, enfim. Hoje, olhando por um outro prisma, olhando como mentora de mulheres, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de lidar com dinheiro, de fazer dinheiro? Porque as pessoas falam, preciso ganhar. Não, você precisa fazer dinheiro, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade para entender o processo? Porque vem de crenças e bloqueios gerados na infância. Então, dinheiro, você já ouviu? Dinheiro é difícil, se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Se você ganhar dinheiro demais, você vai ficar soberbo. Então, nós temos muita crença sobre o dinheiro. E dinheiro é energia. E as mulheres, elas têm dificuldades. E tem pessoas, Marcelo, que têm tanta dificuldade com dinheiro. Já ouviu falar que tem pessoas que ela tem dificuldades. Quando elas ganham um pouco a mais, o universo já traz alguma coisa para ela. Aí quebra o carro, acontece alguma coisa com o filho que você precisa fazer aquilo. Entendi. Aí entra em até um pouco de manifestação. Mas tem a ver com frequências? Tem a ver com frequência. Entendi. Funciona porque eu falo que eu vim da escassez, eu era o improvável. E hoje eu trabalho muito frequência, energia. E tudo que você atrai, tudo que você é, o que você pensa ser. E Entendi. A Bíblia fala isso, e eu linko, porque a Bíblia e física quântica, algumas pessoas podem até não estar de acordo, mas estão ali. Entendi. Está tudo interligado. E se você pegar uma coisinha aqui, outra ali, você faz uma junção e você explode na vida. E eu quero até falar algo. Quando eu cheguei em Alphaville, eu olhava para uma academia chamada Ironberg ali. Uhum. E eu passei 2 vezes por ela e falei, eu quero treinar aqui. E vai acontecendo, 2 meses eu estava treinando lá. Quando eu estava falando para as meninas vindo, quando eu entrei em contato com a associação de Jundiaí, eu estava na estrada e eu manifestei. Eu falei assim, eu vou vir para Jundiaí 3 vezes na semana. E na mesma semana eu estava 3 vezes aqui, até em uma mentoria com você. Legal. É sobre isso. Não quer acreditar, não acredita. Deixa. Lá na frente você vai falar por que eu não fiz antes, né? É sobre isso. Cada um tem que ter aquela percepção no momento exato, na hora certa. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, né? O que ela ajuda as mulheres, que tipo de treinamentos tem lá? A minha empresa, ela é Haja Treinamento e Performance. Então, hoje nós temos um dos nossos braços é mentoria para mulheres que estão se vendo bloqueadas e acredita que seu potencial é maior do que aquilo e não consegue desenvolver aquilo. Então, nós guiamos, fazemos encontros semanais no Zoom e trabalhamos cada bloqueio de cada uma de nós, porque eu falo que eu também estou nesse processo. Estamos sempre, né, Marcelo? Sempre. No processo de aprendizado. Eu falo mais. As pessoas muitas vezes estão buscando evolução. E eu acho que no teu trabalho já está um patamar a mais. É a elevação. E isso ajuda demais. Sim, e temos que estar sempre nos elevando, simplesmente porque, Marcelo, você vai estar no meio, sempre. Sempre vai ter alguém acima de você e alguém abaixo. Então, você enche o seu copo, transborda e enche o copo de alguém. Então, a Haja Treinamento, nós fazemos isso. Estamos sempre buscando para melhorar a vida de alguém. Perfeito. E vamos lá. Vamos supor que, sei lá,
aconteceu um grande caos e tudo desaparece. Porém, eu sempre falo que conhecimento é a única coisa que não roubam da gente. Sempre vai ficar ali. Que 3 verdades você poderia dizer que elas iam permanecer na humanidade? As 3 verdades que eu deixaria como legado na minha vida é acreditar no ser humano. Acreditar no ser humano, porque se você quer crescer nessa vida, você precisa gostar de gente. A outra verdade, Marcelo, o amor. O amor, ele vai mover montanhas e ele vai salvar vidas. Eu deixaria mais essa. E a última. Honrar as pessoas que te servem. As pessoas não têm honrado quem nos serve. E precisamos levar isso para a nossa vida. Show. Amiga, a gente tá praticamente chegando ao final do nosso programa. E você sabe que eu já trabalhei um tempo com programação neurolinguística. E se você me permitir, a gente vai fazer uma ponte ao passado. E eu queria que você olhasse depois para aquela câmera na sua frente e você visse aquela menininha lá do orfanato. E você fosse dar um recado pra ela. Sabe aquele vídeo, aquela trend que viralizou do Neymar? Depois foi do Messi, do Cristiano Ronaldo, enfim. Que falava assim, vai lá, fala com ele. E agora eu falo pra ti, vai lá, fala com ela. Pra dizer quem é a pessoa que você se tornou. Pode ser? Claro. Não era essa a intenção, mas já que foi, manda bala. Margarete, olha quem eu me tornei. E sabe por quê? Porque você estava aí para me ajudar. Você não permitiu que eu desistisse. E olha que nós sofremos. E passamos por bons bocados juntas. Mas hoje, eu estou aqui. Eu me tornei quem você tanto sonhou. Nós tínhamos tudo para cair. Mas eu tenho algo. Até para dizer para Margarete do nosso futuro. A gente vai alcançar o mundo. Porque todas as vezes que você quis desistir, você não desistiu. E por você não ter desistido, hoje você leva essa medalha. Vitória. Para todas nós. Sensacional, amiga. Foi uma honra te receber aqui no nosso programa. Foi algo extraordinário e eu te digo mais. Toda vez que você precisar e quiser vir aqui, as portas estão abertas. Você é um presente de Deus. Eu falo que quando eu cocrio, Marcelo, eu sou muito grata a Deus que... E eu falo, Senhor, hoje, Deus me apresenta teus amigos. E afasta quem não é teus amigos de mim. E Deus tem me presenteado. E hoje eu falo, quantas vezes eu quis desistir da minha vida, sabe, Marcelo? Foram mais de 1000. Hoje eu não tenho palavras para dizer, Deus, eu não mudaria nada na minha vida. Porque a minha história não é sobre mim. É para alguém que vai precisar. E você é um presente. Porque Deus tem me ouvido. Amém, amém. E é só o começo. Pode acreditar. Tá Amém. bom?
Maravilha. E a gente... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Já. Eu quero presentear seu público. Então vambora. Presente dado, a gente aceita. Vou deixar o link para um mapa de bloqueios para nossas amigas, saber qual bloqueio aí você tem na sua vida. Foi algo que eu preparei com muito carinho, a minha equipe preparou para te presentear. É 5 minutinhos e já vem a devolutiva bonitinho. Isso me ajudou muito. E como me ajudou, eu quero ajudar as pessoas. Perfeito. A gente vai deixar aqui embaixo. É só acessar esse É só acessar, link. Preencher, vem automático. É gratuito. Perfeito. Maravilha. Obrigado pelo presente. Eu que agradeço. Para o nosso público, eu vou fazer também, tá? Por favor, Sobre uma isso. forma de te honrar. Maravilha. Perfeito. Amiga, gratidão mais uma vez. Tá bom? Obrigada. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial e foi emocionante. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente traga diariamente pessoas extraordinárias, assim como a Margarete. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.